É simples assim. Então, agora, de novo, faço minhas palavras do Ciro, não vou nem retomar aqui essa questão. A gente quer desocupação, porque, professor, nós estamos sem dormir, os alunos choram para a gente recebe e-mail, os professores choram, as pessoas estão adoecendo, nós queremos voltar para a universidade e trabalhar em paz. E me parece que é simples assim, põe o duto e tira a terra. Quem inventou esse problema não fomos nós. Então, quer dizer, se tem alguma complexidade com a Terra, que se faça um cronograma. E veja, não é possível, a Unicid vai até julho. A universidade vai ficar trabalhando na ideia de que vai desinterditar amanhã? E me desculpem, nós pedimos, essa história de queremos ir para o Butantã, nós pedimos, queremos ficar todos juntos na Zona Leste. E olha o que aconteceu, nós estamos esparramados pela cidade, num sofrimento sem par para nós e para nossos alunos. E digo mais, há lugares na Zona Leste porque nós procuramos. Então, quer dizer, um planejamento feito com calma, se preciso for, ainda permanecermos em outro lugar, é possível de ser feito com todo mundo junto na Zona Leste. E criar a estrutura para não ter esse nível de prejuízo. Ou seja, se é possível desinterditar rapidamente, com segurança, que se faça. Se não é, que se faça um planejamento adequado, contemplando as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Porque, além de um prejuízo acadêmico, isso vem tendo um prejuízo enorme nas nossas vidas. Sinceramente, eu pediria que isso que eu estou falando aqui fosse considerado com a maior profundidade e a maior seriedade. Porque eu também, como eles sonhavam estudar, eu sonhava trabalhar na USP. E hoje eu tenho uma tristeza profunda. E, muitas vezes, passo vergonha, porque eu não consigo explicar para as pessoas que estado de coisa é essa absurda que acontece dentro da Universidade de São Paulo. Obrigado, professora. Sem dizer que tem que fazer militância para o curso ser reconhecido, né? Isso. E também, vocês também, né? É importante depois vocês falarem problema lá. Bom, tem aquele senhor inscrito, quem mais? Tem tudo. O Donizete, da liderança do PCdoB. Sabe, professor, eu conheço alguns jovens do PCO, eles falaram que eles também querem representação lá no Conselho Universitário, porque eles não têm nenhuma coisa lá na USP, e eles estão precisando entrar, eu espero que... E o movimento operário, né, que o Zico pertence ao movimento operário, que ele tem um lugar lá. O senhor com a palavra, por favor. Donizete, está aí? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Parabenizar o Parlamento Paulista pela oportunidade que nos concede. É a segunda vez que nós estamos aqui. Saudar os meus colegas, professores, os alunos, que são os que mais sofrem nesse momento, certamente, com a diáspora que nós vivemos dentro da universidade. Quero dizer, deputado Adriano Diogo, que lhe respeito muito. Até hoje nunca ninguém havia me perguntado se alguma vez eu recebi algum centavo para fazer militância. Tenho dedicado a minha vida a isto. Já fui vereador do Partido dos Trabalhadores em 92. Já fui presidente do DCE. Já estive só com falar o seu nome, deputado, por favor? Pois não, meu nome é Marcelo. Em vez de Marcelo. você vir me chamar a atenção, fala o seu nome. O meu nome é Marcelo Nerlin. E fui colega do Dr. Varran no Conselho Técnico Científico da CAPES, em Brasília, quando lá ocupei a representação estudantil pelo período de 1 ano. Realmente, eu queria começar falando que nós temos, na próxima terça-feira, dia 29, uma audiência pública na CPI de áreas contaminadas do município de São Paulo, que vem sendo desenvolvido junto à Câmara de Vereadores. E lá também estão convidados o reitor e o diretor da CEF, assim como estão convidados também o diretor e o vice-diretor da gestão anteriores. Então, certamente, ali eles terão a oportunidade de esclarecer um pouco a Câmara de Vereadores como se dá a movimentação de terra e como se multiplicam as áreas contaminadas no município. E, certamente, isso pode servir de paradigma para todo o Estado. Então, queria convidar a todos, no próximo dia 29, às 10 horas da manhã, nós estaremos também militando, sem nada a receber, lá na Câmara de Vereadores, a desinterdição desse campus dentro de área de segurança. Com relação ao TAC, eu quero chamar a atenção o seguinte: existe, salvo o melhor juízo, um TAC em 2005, já assinado. Ou seja, houve um TAC, esse TAC não recebeu o desenvolvimento devido. Depois das denúncias, acontece, então, uma chamada ação civil pública de parte do Ministério Público. Essa ação civil pública recebe uma liminar e, a partir dessa liminar, nós temos, então, uma interdição. A grande pergunta é:
como poderia hoje o Ministério Público assinar um TAC, dado que o TAC antecede a ação judicial. Ou seja, o TAC é um recurso à disposição do Ministério Público antes de entrar com a ação civil pública. Então, eu, de fato, não consigo ver a possibilidade do Ministério Público declinar da ação civil pública para que voltasse a uma situação ante para assinar um TAC. Então, juridicamente, ela é uma situação despropositada. Segundo, nós tínhamos grande expectativa de hoje encontrarmos a apresentação de um cronograma de atividades de parte da CEF. Porque, de fato, da Sabesp nós nada esperamos, é um pouco do velho Barão de Tararé, né? Da onde você menos espera, é de lá que não sai nada. Então, da CETESB, nós esperávamos algo desde 2005, nós já estamos quase em 2015 e nós não tivemos resultado nenhum. E o que a CETESB avalia é o relatório da Servimar, que é uma empresa contratada, salvo o melhor juízo, pela FUSP, desde 2005, e que acompanhou todo o desenvolvimento do processo. Então, de fato, a Servimar deve grandes explicações e, casualmente, na mudança da gestão, me parece que uma nova empresa foi contratada de forma emergencial, ainda que esse problema é emergencial de momento e ele se arrasta há 7 anos. Quer dizer, ela é só consequência. Então, de fato, nós temos um problema aí. A malha que foi observada é de 20 metros. A gente sabe que isto é uma proporção. Esse auditório aqui deve ter o quê? 30 metros, então isso dá uma dimensão de como essa avaliação é ampla, e nós deveremos reduzir a malha no mínimo para 10 metros para termos um pouco de segurança institucional. Nós entendemos também e queremos chamar a atenção de que talvez essas comissões devessem chamar o presidente do Conselho Estadual de Educação, porque, afinal de contas, o órgão controlador do sistema de ensino no Estado de São Paulo é o Conselho Estadual de Educação. E o Conselho Estadual de Educação, que, inclusive, tem entre os seus conselheiros o professor Rodas. Então, me parece que é oportuno que nós chamemos aqui o órgão controlador do sistema de ensino, para que, de fato, esse órgão controlador fale sobre o ensino e a pesquisa e a extensão, que é ofertada hoje não só para a graduação, mas, particularmente, ela responde por isso, porque é a CAPES que responde pela pós-graduação. E talvez pudéssemos dirigir, inclusive, um convite ao senhor presidente da CAPES, doutor Guimarães, para que ele pudesse também falar sobre o que é que a USP está apresentando em termos de pós-graduação e o que está efetivamente ofertando. Então, o Conselho Estadual de Educação me parece ser fundamental ser intimado aqui, dado que a ele é dado a competência de autorização e renovação de funcionamento de estruturas institucionais. Em relação ao professor Nacal, eu devo dizer a ele que, e devo destacar isso, inclusive ontem nos chamou muito a atenção o fato de vermos no currículo Lattes dele, não sabíamos, ele é professor com 12 horas dentro da Universidade de São Paulo e ele é funcionário com 40 horas dentro da Universidade de São Paulo. E, casualmente, no Lattes dele, nos chamava a atenção que ele é professor desde 2000, me parece, e ainda que ele tenha defendido o doutorado em 2005, nós não entendemos bem, certamente depois vamos querer entender um pouco melhor como está descrito o seu currículo, e me parece que, de fato, fica difícil para a universidade manter neste cargo um sujeito que recebeu o cartão vermelho da própria Assembleia Legislativa, ou seja, um sujeito que não tem interlocução com a comunidade acadêmica diretamente atingida, e que não tem interlocução com a Assembleia Legislativa. De fato, fica difícil ter um cargo que fala, como disse o professor Barran, em nome da USP, e que, efetivamente, os interlocutores não o reconhecem como um interlocutor à altura e digno, principalmente depois das suas tristes e lamentáveis manifestações. Então, de fato, me parece, doutor Barran, que talvez a reitoria, de fato, se ela busca o diálogo, ela precisa rever esse nome na CEF, porque, dado esse quadro, veja, ele não foi ouvido aqui e ele não tem sido ouvido e não tem dialogado com a comunidade. Está muito difícil a manutenção desse quadro. Eu quero concluir dizendo que eu apresentei um pequeno projeto, entreguei ao deputado Nerder e fica a comissão também submetido a Direitos Humanos e Comissão de Educação, um projeto para que nós possamos revisar a regra de perseguição interna, a estrutura de perseguição interna, assim como os alunos estão sendo processados, nós, dentro da universidade, continuamos colhendo resultados negativos nos nossos projetos, nas nossas demandas. Então, existe um órgão, particularmente dentro da universidade, chamado CERT, Comissão de Regime de Trabalho.
essa comissão de regime de trabalho deveria estar centrando a sua atuação sobre o acúmulo ilegal e indevido de cargos públicos. O Tribunal de Contas tem apontado isso de forma reiterada, mas a CERT continua negando o credenciamento aos professores e, obviamente, com isso, negando o direito fundamental de trabalho deles. Então, quero reiterar, doutora Diana do Diogo, que nós estamos, como professores, sendo perseguidos, assim como os alunos são perseguidos, não só no plano do seu direito à educação, mas, sobremaneira, no seu direito ao contraditório e ampla defesa. E, como disse a professora Beth, quando os alunos ocuparam a direção da EASH estava vazia porque a congregação havia determinado o afastamento do diretor e do vice. E quem fez o boletim de ocorrência na delegacia de polícia, elemento primeiro para essa reintegração de posse, foram funcionários e não foi a direção. Então, isso mostra claramente que nós não tínhamos direção na unidade, que nós continuamos sendo perseguidos, e fica essa proposta de decreto legislativo a ser apreciado por Vossas Excelências, para que honremos o Parlamento e afastemos esse cálice de todos nós. Marcelo, quero te pedir desculpa publicamente. O deputado Néder, Júlia está sugerindo que você sente à mesa, agora que o reitor vai fazer... tem o... Sente à mesa aqui em substituição ao Rilo. Até eu queria que o Anderson ficasse também no lugar do Zico, aqui na mesa, representando a comunidade. Então, falta o companheiro do PCdoB, Donizete, representando a liderança. Cadê o Donizete? Ô, Donizete, desculpa. Com a palavra. Agradeço a oportunidade, presidente. Falar aqui pela liderança do PCdoB, a nossa deputada Alici Brandão, que tem assento aqui na comissão, por dificuldade nossa interna do recebimento da comunicação, acabou que a gente não conseguiu garantir aqui a presença. A gente lamenta bastante e pede bastante desculpa aqui pela não presença aqui da nossa deputada. Mas, deputado, eu queria apenas fazer um registro, diante de tudo que foi colocado, né, em que pese também a abrangência da Comissão de Direitos Humanos. Eu, por analogia, acabo refletindo da seguinte forma, né? Se nós temos a melhor universidade, evidentemente, por analogia, teríamos os melhores alunos. Temos os melhores alunos lá. Se não fosse isso, o que ficou bastante registrado aqui, diante de tudo que foi colocado, é uma violação de direitos. E ali é preciso que essa comissão se posicione com relação bastante clara, bastante efetiva, que já se posicionou, inclusive, deputado, com relação aos processos que ocorrem contra os alunos. Isso precisa realmente ter uma definição muito clara, em que pese a abrangência da comissão e da importância de todos os temas colocados aqui. É imprescindível que fique esse registro aqui da comissão, que houve uma violação de direitos, né, da manifestação, e, com certeza, essa comissão, diante da responsabilidade que tem, terá a sua posição bastante firme com relação a isso. Eu agradeço aqui, em nome da liderança do PCdoB. Muito obrigado. Muito obrigado. Excelente, excelente, ótimo. Bom, acho que podemos... Não tem mais ninguém inscrito? Tudo bem? Podemos concluir? Então, eu devolvo a palavra tanto ao Elton como ao reitor e os deputados, não sei quem mais queira se manifestar, mas devolvo a palavra ao Elton, por favor. Bom, eu gostaria até de responder à professora que, na verdade, desculpa, a CETESB ela vem avaliando tecnicamente a questão com o quadro de profissionais especializados nisso, né? E, logicamente, a utilização da área, né, ela só vai ser permitida pela CETESB, no poder que ela tem, né, de atuar nesse sentido, logicamente, quando as medidas de intervenção tiverem sido implantadas. Isso é certeza, né? Nós estamos trabalhando, a gente tem esse quadro, seriamente e tecnicamente, né? Além disso, eu gostaria de destacar que profissionais habilitados estão trabalhando nisso, né? E, logicamente, esses profissionais sérios da CETESB, eles vão avaliar, por exemplo, qual vai ser a malha de amostragem. Não vai ser qualquer pessoa que vai dizer para a gente
qual é a malha, se tem que ser de 10 metros ou de 20 metros. Nós vamos avaliar isso tecnicamente. O senhor, não sei qual é a sua formação, mas acredito que o senhor não tem capacidade de definir se a malha deve ser de 10 metros ou não. Tá? O senhor, qual é a sua formação? Então, não tem. Então, o senhor não tem capacidade de definir a malha de amostragem. Bom, então, o que eu gostaria de destacar é justamente isso, que a CETESB vem acompanhando o caso constantemente, vem fazendo as suas autuações, pode ter tido alguns problemas. A gente vem acompanhando isso agora também em conjunto com a própria USP, que demonstrou agora a ação, né, proativa em tentar resolver os problemas, implantar os sistemas, fazer as coisas funcionarem ao contrário do que estava sendo feito anteriormente. Anteriormente, a CETESB fez as autuações, né, agiu na medida do possível, né, e, logicamente, depois da interdição, né, passou a falar com o Ministério Público no sentido de viabilizar a utilização da área novamente. Então, nós estamos buscando isso, buscando que a área seja reutilizada. E eu acredito, como técnico, como geólogo, como doutor em hidrogeologia, né, pela Universidade de São Paulo, tá, e também morador 30 anos na Zona Leste, na Vila Formosa, né, onde eu fui criado, e que vocês vão poder utilizar essa área, né, desde que ela seja, logicamente, todas as técnicas sejam aplicadas, assim como várias áreas no estado de São Paulo estão sendo feitas, essa reutilização. Nós temos inúmeras ou centenas de áreas, antigas áreas industriais, onde está sendo feita a reutilização, está sendo feita a remediação, construído prédios comerciais, residenciais, com um ganho, né, você vai ter a resolução de muitas áreas contaminadas com a reutilização delas. Então, isso é uma coisa muito importante que acontece no mundo inteiro. Ou seja, não abandonar a área contaminada sem nenhum uso, né, que esse é o pior dos casos, né, onde a população realmente vai ficar exposta. Mas, ou seja, você vai ter que fazer a remediação para viabilizar a utilização dessas áreas. E aí resolvendo um problema social muito grande. Outra coisa, essa reutilização de área, ela gera emprego, né? Todos esses técnicos da CETESB, né, hoje, assim como os próprios técnicos das empresas de consultoria, hoje têm emprego na remediação de áreas de investigação e remediação de áreas contaminadas. Então, esse é acredito que muitos de vocês, os alunos da USP Leste, vão trabalhar nesses casos, né, para fazer essa remediação de área. Né. A remediação, trabalhar na recuperação, na remediação de áreas contaminadas. Isso é um trabalho muito importante. Obrigado. Elton, obrigado. Já te dou. Só quero dizer uma coisa para todo mundo. Essa sessão está sendo gravada em áudio e vídeo, não sem prejuízo. Então, o áudio é simultâneo. Vocês podem requerer a representação discente imediata online. E o vídeo pode pedir a cópia do CD, que é transcrita na hora. Eu já te dou a palavra. O Ciro está escrito. Antes de o reitor fechar, eu te passo a palavra. Eu só queria falar uma coisa, viu, Ciro? Só uma coisa. Eu acho que não tem problema nenhum perguntar, falar tudo. Uma coisa que me atinge é, por exemplo, uma pessoa como Elton, que eu considero uma pessoa de bem, um cara correto, estudioso, assim, quando ele é afrontado pessoalmente, entende? Na dignidade pessoal. Então, eu acho que as pessoas podem, não é você o caso, as pessoas podem ter opiniões políticas diferentes, técnicas diferentes, mas afrontar a pessoa no pessoal, eu acho que é uma coisa que não constrói uma realidade. Então, companheiro, irmão Ciro. Muito obrigado. Eu prometo ser breve. Aquilo que os alunos estão colocando aqui, Farhan, é aquilo que nós, na primeira reunião com o reitor, com o Zago, recebidos, o que mostra
um procedimento absolutamente diferente da gestão anterior, uma abertura para o diálogo, que precisa, no entanto, ter coerência e consistência temporal que a gente espera que tenha. Foi dizer ao Zago o seguinte: reitor, é preciso que a Procuradoria Jurídica da USP pare de agir como um órgão independente das instâncias da universidade. Ou, em outras palavras, é preciso que a universidade pare de ter um comportamento esquizofrênico entre aquilo que as suas autoridades administrativas dizem no campo político-administrativo e aquilo que a Procuradoria Jurídica faz como braço judicial contra quem não merece ser atingido. Numa crise dessa responsabilidade, não chegou um oficial de justiça na porta do ex-diretor da unidade. Não chegou um oficial de justiça para investigar quem foi beneficiado financeiramente com esse crime ambiental. Mas nos estudantes que fizeram parte da luta, por solicitação e iniciativa da universidade, chegou o oficial de justiça. E eu tenho certeza que essa gestão é sensível e deverá tomar todas as medidas para que isso acabe. A outra coisa que eu quero colocar com absoluta clareza é que a gente está no nosso exercício legítimo de cidadania e de acordo com a função social que uma universidade pública tem, cobrando da administração e dessa administração que aquilo que a universidade está pensando fazer e acordar com quem quer que seja, seja, antes de ser oficializado, apresentado publicamente à comunidade. Sem isso, vai pairar a desconfiança de quais interesses ou quais motivações justificaram tal e qual acordo. E isso não vai contribuir para solucionar a crise numa comunidade abalada, como tem todos os motivos para estar, diante da situação impensável na qual ela foi colocada, como isso está posto aqui. Nós já dissemos isso ao reitor, é uma satisfação e é importante essa oportunidade de dizer oficialmente nessa audiência pública. Não cometam esse erro, porque ele pode eivar de ilegitimidade, eventualmente, um acordo absolutamente correto do ponto de vista das soluções. Mas é preciso convencer majoritariamente aquela comunidade, a Universidade de São Paulo, de que agora o que vai ser feito tem legitimidade, tem aceitação, tem credibilidade. Muito obrigado. Obrigado, César. Bom, só fala seu... Não, fala no microfone, grava. Só fala o seu primeiro nome e o curso. Boa tarde, eu sou o Daniel, sou estudante de marketing do terceiro ano da USP Leste, da EASH. Na verdade, eu queria só um esclarecimento, parte do Elton. De tudo que você vem falado, que foi feito em relação à questão da manutenção e da remediação do campus, a questão do gás, inclusive, que aparentemente já está um pouco mais encaminhado. Eu queria saber de você, pelo que você conversou, a relação da terra, as questões de estudos da terra, eles ainda estão bem preliminares, certo? Eu queria saber de você, como um técnico, sabe, como um profissional da área, assim, uma pessoa que tem a capacidade de informar, qual a sua perspectiva de remediação do campus, perspectiva temporal mesmo? Porque, assim, você considera, pelos estudos preliminares, que há uma possibilidade de TAC, há uma possibilidade de desinterdição via TAC? Porque, de tudo que vem sendo apresentado hoje, eu não vejo alguma. Eu não sou técnico para isso, mas eu consigo ver as conclusões das análises, né, e o que vem sendo apresentado. Então, assim, eu pergunto isso também porque, como já foi abordado aqui, foi colocado que pode ocorrer uma possível conciliação, né, da CETESB com a USP, no sentido de tentar uma desinterdição via um TAC. Qual é o posicionamento da CETESB hoje em relação ao que já vem sendo apresentado? Você vê perspectiva dessa desinterdição via um TAC? E qual a perspectiva sua de descontaminação da parte da terra, e em relação ao tempo mesmo que isso poderia ser realizado para a desinterdição futura do campus? Certo.
Bom, é uma ótima pergunta. Acho que é a pergunta que realmente interessa, eu acho que para o assunto. Tá? Eu acho que, na verdade, o TAC seria só um instrumento para que as medidas de intervenção que fossem definidas para a área, né, elas sejam feitas. Então, o TAC é só um instrumento lá é um papel, né, que vai definir alguma coisa. O importante mesmo é o cronograma, é o plano, né, com cronograma das ações. Tá? Então, esse cronograma vai depender, logicamente, da técnica que for escolhida para se fazer a remediação do solo. Né? No caso do metano, como eu falei, esse sistema vai ter que funcionar para sempre. Então, enquanto mais rápido ele for feito, né, mais ele vai funcionando e dando condição de ocupação. Em relação ao solo, ou ao aterro, né, esse aterro que foi colocado em 2011, isso vai depender da técnica a ser escolhida. Se a investigação indicar, né, concentrações elevadas, riscos elevados, e se optar por uma remoção de solo, né, ou remoção desse aterro, essa remoção vai durar alguns anos para ser feita. Alguns anos. Exatamente. Essa remoção de solo, ela não é, se for uma remoção, né, uma remoção, não é uma remoção de um solo normal. Tem que ser tomado uma série de cuidados, proteção do trabalhador, proteção do campus, né, dos alunos, né, isolamentos. Então, isso é uma coisa extremamente complicada. Então, uma remoção total vão durar anos, sei lá, 2, 3 anos para se fazer esse negócio. Além disso, tem que se arrumar o quê? O local adequado para a disposição disso. Tá? Bom, isso é uma opção. A opção que eu falei de remoção local, né, de alguns pontos ou de algumas regiões, um volume pequeno de material e uma cobertura, isso já cai para a ordem de alguns meses. Tá? Tá? Do que foi apresentado, como a gente falou, né, eu acho que o que foi apresentado alguns resultados de análises químicas de concentração, e foram observadas essas análises químicas de amostras em 4 profundidades, até 1,5 m de profundidade, alguns pontos de amostragem. Né? Então, esses resultados mostraram concentrações baixas, né, que não implicam em risco elevado à saúde humana. Tá? Qual o risco, sendo mais claro, né? Qual seria o risco? Você vai ter lá, por exemplo, lá o que vocês falaram, o fitalato ou o PCB. Tá? Essas substâncias, PCB e fitalato, elas não são voláteis, como, por exemplo, o metano. Elas ficam fixas ali. Então, se eu detectei um PCB em baixas concentrações, ou fitalato, a 1,5 m de profundidade, ele vai ficar lá parado. Tá? Eu não vou ter risco nenhum, não vai ter possibilidade de ter esse contato com aquele PCB a 1,5 m de profundidade. Tá? Então, eu tenho esses resultados dessas análises. Eles são baixos, e o que deixa a gente um pouco mais tranquilo é que essas substâncias não são móveis, elas não são voláteis. A outra coisa, deixa eu só terminar. Nós estamos pedindo, principalmente, a investigação, a análise química do material na superfície. Nós não sabemos ainda as concentrações que estão na superfície. Esse material é o que vai gerar o quê? Poeira, que pode ter um pouco de PCB, que pode migrar, né, por causa do vento, por causa da água, e levar isso para algum lugar que possa ter o contato com alguma pessoa. Então, por isso que nós estamos pedindo, uma das formas de se controlar isso seria a cobertura desse material. Tá? Então,
é o gerenciamento do que nós chamamos de gerenciamento de riscos. E isso, não sou eu que estou falando, isso aqui é um decreto, o decreto 13.577, aprovado por essa casa. Tá? Ela fala que as áreas contaminadas devem ser gerenciadas com base nos riscos. Então, isso foi aprovado aqui pelos deputados. Tá? Nós temos agora um decreto regulamentador, 59263, agora de 2013, que regulamenta essa lei, que foi assinado pelo governador. Tá? Então, a gente está fazendo o gerenciamento da área da USP Leste, como nós estamos fazendo o gerenciamento das áreas, das aproximadamente 5.000 áreas contaminadas que nós temos no estado de São Paulo. Tá? Então, para cada uma, tem uma determinada solução. Mas a CETESB se posicionaria a favor da desinterdição só com políticas de contenção e não descontaminação? Porque o meu receio é esse, porque assim, já foram feitas políticas, já foram feitas ações de contenção. Nesse caso da terra, do solo ainda não. Fala no microfone, Somente por favor, para efeito de gravação. Isso aqui é uma reunião oficial, por favor. Somente a contenção contenção quando eu com falo grama. com a grama feito. e os tapumes. Isso. Agora, a minha preocupação é o Mas seguinte... isso ainda não é uma medida definitiva Claro. de contenção. Sim. Tá? Ainda falta o quê? Falta essa caracterização do material superficial e toda a caracterização do material das outras áreas que receberam esse aterro também. Tá? Certo, mas assim, se houver só... A CETESB jamais desinterditaria um campo só com políticas de contenção, correto? Porque o meu medo é o seguinte, Bom, de repente, poderia. com políticas de Poderias. contenção, a contaminação continua presente, e isso é jogado para frente. E o que você não pode mexer naquela terra enquanto tem alunos lá, porque vai subir poeira, certo? Então, vai ter que haver uma próxima interdição. Então, para mim, isso é muito preocupante como aluno, porque eu não quero voltar lá para ter que sair de novo. Não, Então, olha, deixa eu só te... Agora, Se só você mais uma fiz- pergunta nós- que eu acho quer dizer, uma pergunta que segue a linha que eu já havia perguntado para você. Pelo que você diz, parece que há uma carência de estudos ainda relacionados até a parte contaminada. Quanto tempo você acha que esses estudos vão ser realizados, assim, pensando aí numa média assim de como é feito? Quanto tempo você acha que esses estudos vão ser realizados e analisados para que a gente possa ter uma resposta definitiva para a desinterdição do campus? Bom, a execução dessas sondagens, dessas amostragens, normalmente, bom, aí vão ser um número grande de amostragens, eu estimo, assim, bem grosseiramente, né, uns 2, 3 meses para realizar essas amostragens de análises químicas e tal. Tá? Além disso, a análise química disso demora bastante. Né? Você vai ter aí centenas de amostras. Isso aí, só para analisar, demoram meses também. Tá? Agora, em relação à medida de contenção, sim, a gente poderia desinterditar com medidas de contenção, de cobertura, né? Desde que esteja garantido o isolamento desses contaminantes, né? Poderia ser feita a desinterdição em relação a isso. Existem outras áreas que a CETESB gerenciou, logicamente, que a CETESB fiscaliza. Quem executa é o responsável pela área, né? Ou quem paga a investigação e a remediação. Nós temos casos, por exemplo, de uma área onde existia, por exemplo, dioxinas e furanos, tá? Que são materiais que são originados da queima, né? Incompleta lá com cloro. Então, gera algumas substâncias aí, dioxinas de furanos organoclorados. Essas substâncias são pouco móveis, elas ficam retidas. Então, existem casos onde houve a reutilização da área e onde essa área foi capeada, foi feita o capeamento, toda a cobertura e o isolamento. Então, com isso, você consegue controlar logicamente, você tem que ter o acompanhamento desse capeamento. Então, é possível, né, o que eu acredito mais rápida, né, falando bem na prática aqui, de a gente conseguir essa desinterdição e de conseguir utilizar a área, seria a aplicação, né, de técnicas de cobertura, de contenção dos contaminantes lá. Isso, em alguns meses, a gente, com certeza, conseguiria a execução disso. Né? Então, isolando esses materiais, implantando o sistema de drenagem de gases,
ele estando finalizado com eficiência comprovada, com certeza o campus poderia ser utilizado com toda a segurança. O que eu tenho receio, Elton, é essa política do jeitinho. Vamos, não, calma, deixa eu falar, porque vamos lá conter a contaminação para que ela não seja mais um problema, quer dizer, nesse sentido superficial, mas ele está contaminado. Então, quer dizer, vamos jogar esse problema mais para frente. Isso me assusta quando você fala que a CETESB pode se posicionar dessa forma. Vice-reitor, você teria essa política? Desculpa, Só, não é a CETESB que pode. Isso está em lei. Isso está em lei. A lei permite isso. Não, espera um pouquinho, calma. Peraí, não estou te interrompendo. Eu acho que a reunião devia ter sido essa, né? A professora Beth também está querendo perguntar. Não, mas fala no microfone, por favor. É que eu não estou me lembrando de cabeça, mas parece que num dos relatórios da Servimar, o Ascarel ele já não estava mais só na terra, né? Porque tem o aterro central, que foi gramado. E, se eu não me engano, 1 ou 2 pontos de Ascarel foi localizado no piso da laje, na calçada, né? Então, você falou, por exemplo, dessa contenção. Esse Ascarel na calçada não tem risco, considerando, por exemplo, a cantina próximo, né? Depende da concentração dele, mas, logicamente, a contenção com alguma remoção também. Podemos colocar. Alguns pontos que têm PCB elevado, vamos retirar também, não tem problema. O problema é retirar a massa inteira sem necessidade. Se eu vou lá, cirurgicamente, retiro os principais focos. E o restante, até por prevenção, eu cubro, isolo. Certo? Fala o seu nome. Sou Alberto Tufaili, eu sou físico, não sei se a minha competência é suficiente, mas eu estou participando de uma CPI, estou acompanhando uma CPI na prefeitura, onde existe areia monazítica na cidade de São Paulo. Não sei se sabe desse caso, sabe, né? Se eu não souber a origem, como que eu posso analisar a Terra? Se eu não sei de onde veio essa Terra, eu não sei se eu uso um contador Geiger ou se eu uso um cromatógrafo, um espectrômetro, se é um problema biológico. Como é que você pode aceitar uma análise se você não sabe de onde veio a Terra? Você sabe de onde... Só para me deixar tranquilo, você sabe de onde veio a Terra e você não quer me contar. É isso? Não sei. Não sei então, como é que você pode... Então, Elton... Olha só como físico, cientista, que tem uma hipótese, o teste da hipótese, a análise e a conclusão. Uso o método científico a minha vida inteira. Tenho vários artigos publicados internacionalmente. Como que eu posso olhar para você e aceitar que você fale para mim que, se você não sabe de onde veio o material que foi colocado lá, que você pode assinar um TAC, fazer um papel de alguma... Você não sabe o que tem lá. Bom, obrigado. Só esclarecendo, normalmente, quando nós temos esse problema, né, que nós não sabemos a origem, né, ou, às vezes, nós sabemos a origem, mas a área, você tem uma indústria, por exemplo, que lidou com um número de substâncias muito grande. Tá? Então, as investigações iniciais, o que a CETESB exige, é uma análise que envolva centenas de parâmetros. Então, nós pedimos análise completa para voláteis, né, semivoláteis, pedimos pesticida, a gente pede tudo, com a aplicação de vários métodos analíticos. Então, com essa primeira análise ampla e com a detecção de contaminantes, aí a gente direciona a investigação para aqueles contaminantes. Então, essa é a forma de trabalhar. Nesse caso, eu realmente, esse solo, que foi não é solo, aterro, esse material que foi colocado lá, ele pode ter tido várias origens. Eu não sei, não foi criminoso? Não foi lá colocaram sem ninguém saber, foram lá e colocaram, não foi, vocês mesmos estão falando que foi criminoso, como é que eu vou saber de onde veio? Eu sou cúmplice de quem colocou lá, eu não sei de onde veio esse negócio, mas eu sei como analisar isso, com certeza, existem técnicas para se analisar. É a mesma coisa que você não sabe uma doença que você possa ter, você vai lá no médico, o médico começa a te pedir um monte de... Não é assim? Te pede exame de sangue, te pede exame de
ultrassom, né? Tem que ter uma anamnese. Né? Então, depois disso, é bom. Então, o que acontece? As técnicas de investigação, elas já são muito bem definidas, muito bem estabelecidas. A CETESB ela tem um manual de gerenciamento de áreas contaminadas, que foi publicado em 99, que vocês podem observar lá no site da CETESB, que mostra toda a metodologia de investigação de áreas contaminadas, os passos, as etapas. Né? Então, é nisso que a gente está trabalhando para fazer essa investigação. Sabendo disso, né, depois que tiver essas análises, as empresas que trabalham nisso, né, essas empresas de consultoria, elas têm que fazer, elas normalmente contratam um laboratório, né? Esse laboratório ele tem que ser acreditado, tem que ter acreditado pelo Inmetro, ele tem que ter todos os equipamentos corretos, todos os procedimentos, tem que seguir todos os procedimentos. E, além disso, a CETESB, em muitos casos, ela também faz o quê? Ela faz as suas amostragens, faz as suas auditorias. Quando nós desconfiamos que uma empresa está fazendo coisa errada, nós vamos lá, coletamos nossas amostras. Eu já tenho lá, para você ter uma ideia, eu estou com 77 casos onde houve falsificação de laudo analítico. Copiar lá, ó, o cara montou o laudo, e nós estamos com ação já criminal, eu já estou como testemunha para processar ou para prender realmente por crime ambiental, falsificação, né, em 77 casos, falsificação de laudo analítico. Tá? Então, nós estamos tendo também, no caso da USP Leste, logicamente, se os técnicos da CETESB, né, não sei, eles estão treinados nisso. A gente observa o relatório, chegando o relatório, só a forma que está escrito, a gente já sabe se está certo, se está errado, como é que é. A gente já conhece também, mais ou menos, a qualidade dos trabalhos das empresas de consultoria, se são sérias, se não são. Nós sabemos disso. A gente analisa. Nós temos, hoje, no Departamento de Áreas Contaminadas, né, eu tenho lá, hoje, lá, tirando uma foto, eu tenho 1000 processos de áreas contaminadas para resolver, agora, para despachar. Um deles é esse. Logicamente que esse é um caso especial. Tá? Mas nós sabemos, a CETESB sabe resolver, sabe avaliar esses casos e dar a solução e avaliar as propostas. Vocês podem ter certeza disso. Professora, para concluir mesmo, né? É uma pergunta rápida que eu acho que vai na direção do professor Alberto. Eu também sou física. Nós queremos saber, foi feita análise de radioatividade nessa terra? Se a gente não sabe de onde ela vem, ele citou as areias monazíticas, se essa terra veio de um hospital desativado que tinha uma bomba de césio, a gente não sabe. Eu queria saber se a CETESB fez testes de radioatividade. A CETESB não, na verdade, ela não realiza isso. Ela nem tem esses equipamentos para radioatividade, tá? Mas em relação, eu não me recordo de ter. Sim, lógico. Mas aqui nesse caso eu não me recordo se teve análise de radioatividade. Não sei se teve nada. Espera um pouquinho, pessoal. O Anderson vai falar e nós vamos, porque é o seguinte, não tem problema nenhum de fazer 10 audiências, mas eu acho que essa aqui está no limite, né? Anderson, fala, para poder concluir. Anderson Migre, só uma dúvida. Você falou que na cidade ou no estado tem algumas empresas que estão até sendo processadas por laudo fraudulento, né? Que a gente fica assim, você falando isso, eu tinha um pensamento, né? Essa empresa que fez o laudo da USP foi feito com a gestão anterior, que está com todo esse problema. É rápido esse teste que a própria CETESB faz para comprovar
que o que aquela empresa colocou no papel é realmente verídico, acho que seria uma das alternativas também para a gente que fizesse um novo teste, levando em consideração hoje, eu não estou dizendo que é isso, mas tem muitas empresas querendo ganhar muito dinheiro por uma descontaminação que possivelmente pode ou não existir, né, através de um laudo que pode ou não ser real também. Então, é só essa pergunta que eu queria fazer. Os laudos que foram apresentados até agora, eles foram feitos de acordo com as normas apresentadas. Nós não temos nenhum motivo para desconfiar, pelo menos por enquanto, sei lá, não temos nenhum motivo para desconfiar. Mas, normalmente, nós fazemos essas auditorias. Nesse caso, já estamos fazendo. Já fizemos algumas medições de metano, de pressão, de gases. Já fizemos esses trabalhos, né? Acompanhamento, verificação da questão. Logicamente que podemos incluir alguma coisa também de auditoria nesses trabalhos, tá? Mas precisamos, logicamente que a gente não pode fazer, né, todos as análises ou os mesmos números de amostras, né? Nós vamos fazer uma amostragem, logicamente, para conferir essa situação. Bom, vamos lá, finalmente. O reitor o vice-reitor, o reitor, em nome da reitoria, vai fazer as suas considerações finais. Eu, pelo que eu deparei, viu companheiros que pediram audiência, que organizaram audiência, que a grande contaminação que existe é a contaminação da credibilidade, não é a contaminação química, né? Então, qual é o medo que existe, que paira durante toda essa reunião? Que seja feito um acordo de cavalheiros entre o Ministério Público, o Poder Judiciário, a CETESB e a USP, que se dê um jeito à brasileira e faça o termo de ajustamento de conduta e tudo seja abafado, ninguém vai investigar nada. Então, eu acho, opinião minha, que essa possibilidade está absolutamente afastada. Por quê? Se fizer um termo de ajustamento de conduta falso, fajuto, qualquer pessoa pode recorrer, ainda mais dentro de uma universidade, que só tem gente que pensa, que estuda, que pesquisa e tem qualificação, e esse TAC cai por terra no outro dia, né? Então, eu acho assim, que teve 20 anos de problemas, e agora que tenta ir no caminho de uma verdadeira identificação dos problemas e até uma remediação dos problemas, tenho uma enorme dúvida se isso realmente vai ser feito, porque no Brasil as coisas nunca são claras. Então, o que eu queria sugerir é o seguinte, que a gente tentasse fazer uma outra audiência mais bem fundamentada, mais bem do ponto de vista do assunto, do núcleo central de toda essa confusão, porque eu acho assim, tem um núcleo que é o problema da contaminação, que era a primeira do metano, que depois veio, com decorrência do aterro, a inclusão de outros problemas, e que isso não está claro. Que houvesse um esmiuçar mais detalhado com o tempo que a gente começasse. Por exemplo, que horas já são? Das 2 às 5? Que horas nós estamos já? 5h30. Então, que a gente fizesse das 2 às 5 uma explanação sobre a metodologia abordada, sobre o que foi encontrado, né, os contaminantes químicos. Eu acho que não tem problema aqui, e é uma proposta que o Ciro fez. Cadê o Ciro? Desculpa, eu não tinha te visto. Que o Ciro fez, que tivesse uma coisa com total transparência. Com total transparência. E aí, realmente, eu não acredito que o promotor, e muito menos a juíza, arriscariam toda a credibilidade, e mesmo todas as pessoas que estão aqui envolvidas, né? Todo mundo aqui tem currículo, tem vida, tem história, apesar dos antecedentes, que acho que ninguém mais quer fazer disso. Lógico, eu, por exemplo, o Zico, quando falou, expressou isso, e é um pouco a pressão da comunidade. Tem uma pressão enorme, que é o seguinte, essa área é passível de descontaminação ou não, que é a preocupação da comunidade, que está fora da universidade. E a preocupação de quem está da comunidade, que está dentro da universidade, fala assim, nós não queremos uma solução meia-boca que resolva o problema tal, e amanhã
reincida, todo mundo fique doente, contaminado. Essa tensão existe. Mas essa tensão, nesse momento, devido à lupa gigante que a sociedade está, não vai poder ser resolvido por uma solução meia-boca. Não vai ser possível. Não vai. Então, agora, como eu atribuo muita seriedade ao que o outro fala, qual é o outro problema? Não vai ser resolvido a curto prazo. Não vai ser resolvido a curto prazo. Isso aí vai demorar. Porque mesmo toda a fase de descontaminação química, de remediação ou de contenção seja feita, para o Ministério Público e a juíza entenderem que está tudo descontaminado, digamos assim, que demore 1 ano para a parte física estar resolvida. Depois, a parte jurídica vai demorar outro tanto, porque ninguém vai assinar esse troço se não tiver certeza do que está fazendo. Entendeu? Então, agora, o que eu peço? A única solução que tem na sociedade para que essas coisas sejam resolvidas é a transparência, a descontaminação das versões, das fontes, como esse negócio que foi uma tremenda infelicidade, dizer que está tendo manipulação política, não sei o quê, isso aí não ajuda nada, apaga fogo com gasolina. Foi uma declaração totalmente infeliz no momento adequado. Ainda bem, né, que está o Varran aqui, todo mundo, o próprio reitor, tem mostrado que não quer confusão, não quer alimentar discórdia, não quer esse tipo de coisa. Então, eu acho o seguinte, qual seria a contribuição de nós aqui da Assembleia? Qual seria a contribuição? Eu acho que isso pode fazer direto da comunidade acadêmica com a direção da USP e tal, mas a nossa contribuição seria usar a nossa função de deputado para quantas audiências forem possíveis, necessárias, fazer para ir lavando o solo e as versões até que a comunidade fala, não, ó, queremos voltar para as aulas, queremos assistir às aulas em condições, estamos acreditando nos métodos. Eu acho que devia ter a proposta do Ciro é boa, devia ter uma comissão de acompanhamento, né? Uma comissão de acompanhamento. Porque, então, essa comissão ambiental, se vocês referendarem, que ela pudesse acompanhar todos os passos e tal, e quando houver necessidade, poder recorrer a gente para que, se houver a necessidade de alguma mediação. Mas não uma mediação pelega, uma mediação safada, uma mediação manipulada, uma mediação sincera, né? Como eu acho que está acontecendo, desde o primeiro dia. Então, mas é isso, a contaminação é da credibilidade. A comissão tem que ter acesso a todos os dados e tal. É essa transparência que eu acho que nós estamos buscando. Mas ter disposição, né? A gente precisa tem que ter a disposição. Que leve com seriedade o nosso assunto. E o que a gente vê hoje é que nós não temos alguém que leva com seriedade. Então, acho que, por parte do vice-reitor, eu pediria que você colocasse alguém que leve com seriedade, não faça piada, como é feito mesmo até nas últimas, não nessa nesse vídeo, em outras reuniões. Então, que seja colocado alguém sério. Isso é verdade. E isso não está acontecendo. É verdade. Respeito à comunidade, e é o mínimo que eu espero. Você tem toda a razão. Coloque alguém, substitua essa pessoa por alguém que leve com seriedade. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Se a coisa for, se vocês sentirem que está tendo seriedade, a coisa vai resolver. Se vocês não sentirem, não vai resolver nunca. Entendeu? Não é com medida coercitiva, mandando o oficial de justiça de domingo à noite em casa que resolve, né? A coisa vai ser resolvida num processo assim, que vocês vão falar, bom, nós queremos voltar para as aulas em condições de segurança, acreditamos, porque a metodologia que o Elton está falando é uma metodologia de geoquímica. Então, por exemplo, você tem que descobrir uma jazida de ouro. Você tem que fazer uma malha para você chegar no ouro, lá no veio do ouro. E você vai apertando a malha até descobrir onde está o veio do ouro. A contaminação é uma mineração ao revés. Você tem que fazer uma malha grande, vai apertando a malha até descobrir onde estão os contaminantes, e aí você tem que determinar.
Dá para remover só essa nesga de contaminantes ou tem que remover tudo? Eu concordo com você, mas eu estou me referindo mais à questão da atuação da superintendência. Isso, eu já entendi o recado, já entendi. Podemos... fala. Assim, eu acho que outra questão também que deveria ser levada com seriedade é a questão das próprias aulas da faculdade. Porque, assim, o prejuízo que a gente está tendo é imenso, mas todo mundo já falou isso, mas eu queria que, assim, que a reitoria... Então, fala no microfone, o que você vai falar é importante. Não que os outros estão... boa tarde, eu sou Jonathan, sou do primeiro ano de GPP. E, assim, eu acho que seria importante ter a seriedade também em relação às aulas, porque, assim, no primeiro dia, na primeira semana que as aulas voltaram, eu estou estudando na Unicid de manhã, no período matutino, e, assim, na primeira semana não tinha projetor, e até hoje poucas salas têm projetor, nenhuma sala tem projetor. O que eles fazem? Pegam, assim, um projetor que não está fixo, ou alguém da UEASH vai instalar o projetor na sala, e, assim, não tem projetor para todas as salas. Faltou cadeira na primeira semana, então os alunos da USP que estudaram 1 ano para passar na USP tiveram que assistir aula no chão. Eu não sei se isso já aconteceu no Butantan, em qualquer outra faculdade da USP, na FEA, na Poli, em qualquer outro lugar, mas eu acho que, assim, é uma falta de respeito com os alunos. Poxa vida, eu estudei pra caramba, tem muito aluno também de escola pública que entrou, estudou pra caramba para estar na universidade, para quando chegar lá ter que assistir aula no chão, não ter projetor, não tem laboratório, a professora chegar na sala e falar assim, olha, é o seguinte, gente, se vocês quiserem ter aula, vocês vão ter, nem 20% da aula direito vocês vão ter, porque eu não tenho condições. Então, acho que tem que ter uma seriedade por parte da reitoria para falar assim, olha, é o seguinte, a gente vai arrumar o plano B e também vai ver o plano C, porque pelo que a gente vê aqui, o que a gente já imaginava é que, assim, não vai ser feito com rapidez essa questão de descontaminação do campus ou processos para remediar, enfim, não é uma coisa de 3 meses, é uma coisa que tem que ser feita com calma. Está comentando um plano C, mas ninguém fala para a gente um plano C. Então é o seguinte, eu estou na Unicid, tem gente do Butantan, mas em agosto, quando retornarem as aulas, eu não sei onde eu vou ficar, porque o contrato com a Unicid vai até julho, se eu não me engano. Se é que a gente vai retornar em agosto. Então, assim, alguém da reitoria, o próprio vice-reitor, que eu acho que ele tem autoridade para isso, para se comprometer com os alunos e falar assim, olha, é o seguinte, a gente vai trabalhar no plano C, um plano C que seja digno, porque a USP ela foi obrigada por lei a retomar as aulas com lugares dignos para ter aula. Então, acho que não precisa nem falar que o lugar que a gente está não é digno. Já tivemos muitos testemunhos aqui que o lugar não é digno, certo? De ter as aulas. Então, assim, eu acho que não precisaria nem de algo determinado por lei para a USP, que se diz a maior universidade da América Latina, ter a responsabilidade de falar de tratar os alunos com a seriedade que eles merecem. Porque ninguém entrou ali de qualquer jeito, né? Então, assim, eu acho que a questão que eu peço é, vice-reitor, se proponha a falar com a gente o que vai ser o plano C, que a gente vai ter um lugar na Zona Leste, porque os professores viram que tem lugar, não se sabe se o prédio tem a engenharia necessária, enfim. Mas se não tiver aquele prédio, que procure outro, mas que volte para a Zona Leste e tenha esse comprometimento de, quando retornar, ter cadeira, ter projetor, ter uma estrutura digna para todo mundo ter aula direito, para ninguém sair depois com a formação prejudicada. Vocês dois, então vem rápido, vocês não se sentiram representados na fala dele? Então fala rapidinho, pelo amor de Deus. Mais curto, eu vou falar de outra coisa, na Vai. verdade. Eu vou falar rapidinho. sobre o vídeo, porque, na verdade, eu nem sei se eu tenho coragem de falar isso pela repressão que todos os meus amigos aqui estão sofrendo, mas foi eu que gravei. E eu não sabia quem era a Nacal. Como é seu nome? Maria. Eu não sabia, eu acabei de entrar na USP, não sabia quem era ele, e eu estava no bandejão, estava saindo, na verdade, que eu já tinha almoçado, e aí ele começou a falar algumas coisas, e eu, na verdade, para entender o que está acontecendo na minha universidade, porque eu não tenho acesso a informação alguma, fui perguntar para ele, que parecia ser alguém que entendia de alguma coisa, e a hora que ele começou a falar absurdos, eu realmente comecei a gravar, que foi a hora que ele me entregou o cartão dele. Ele já tinha falado para eu mandar um e-mail para ele. E
E não houve intimidação nenhuma, porque não tinha como haver, sendo que eu não sabia quem era ele. Eu fui ver o nome dele no cartão, nunca tinha visto a cara dele, não sabia nem o que era um superintendente do espaço físico. E eu comecei a gravar só pelo fato das informações serem absurdas. Oi? Você é natural de onde? De Franca, eu sou interior de São Paulo, então eu mudei minha vida também para estar aqui. Eu não sabia, não tinha estabilidade alguma. Quantos anos você tem? 18. E eu não tinha estabilidade alguma para vir para São Paulo. Escolhi a USP, passei em outras 3 universidades, uma federal, passei na Unesp, passei na Unicamp, e escolhi a USP para estudar. Então, eu tive a opção, saí da minha cidade, vim para cá, sem estabilidade de saber aonde eu ia ter aula. Por isso que, quando ele começou a falar essas coisas no bandejão, eu comecei a gravar, na verdade, comecei a perguntar. Aí, até roubaram meu celular, querendo ou não, um dia depois. Mas, enfim. Então, quando você diz que teve intimidação, você me desculpa, mas eu não consigo entender, entendeu? Que no seu relatório, quando você disse isso, eu não consigo entender mesmo, assim. E é só isso que eu queria dizer. Obrigado. Oi, estou meio nervoso. Oi, o meu nome é João Pedro. Eu sou do primeiro ano de EPP. Assim, eu moro em Itaquera. Meu sonho sempre foi estudar na USP Leste. E quando eu reparei qual Unicid, com tudo que Quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. Com tudo que o Jonathan falou, foi uma das coisas mais tristes da minha vida. Porque foi uma falta de respeito da reitoria deixar os estudantes da USP estudando numa faculdade sem condições que... que assim... que eu acho que é um absurdo, reitoria. Me desculpa, eu sei, eu não sou, eu acho que alguém com nível de doutorado para falar, mas é simples. Qualquer habitante com ensino fundamental, pré, sabe que é um absurdo e que há uma falta de gestão de vocês na administração, entendeu? Vocês colocarem seus estudantes, num local inapropriado para dar aula, assim, eu vejo meus professores aqui falando, olha, gente, não tem retroprojetor, vai ser 20% a aula. E o pessoal de OBS, por exemplo, eles não têm laboratório para estudar e eles necessitam para parte científica. Não tem sistema não tem laboratório de informática. Para você fazer por exemplo, o cadastramento do Calixto é um maior rolo, assim, ainda bem que eles se informaram até isso. Mas não tem laboratório de informática, não temos livros apropriados de gestão de políticas públicas, de OBS, de ciências da natureza, para nós nos informarmos. Em RP, nós estamos assim, não tem computador para a gente fazer pesquisa, e RP é uma matéria que necessita de livros, internet, uma pesquisa vasta, entendeu? Eu tenho o maior respeito por você, tá? Eu não te conheço. E pelo Nacal também, tá? E, assim, complementando que o Jonathan tem que pensar no plano C, mas também vocês têm que apresentar algo assim. O que nós vamos fazer na USP Leste? Qual vai ser o plano? Então, tá bom, primeiro a gente vai... como eu vou falar? Remediar, assim, controlar a situação. Qual vai ser a solução? Quanto tempo vai se levar? Porque assim não dá. Me desculpa. Pior que fica assim, tá? Só para... Pior que o conselho do professor, que uma aluna da minha sala, que não tinha condição de imprimir o texto, sendo que a gente tinha cota gratuita, ele aconselhou que ela trancasse o curso dela. Então é isso. Muito obrigado por ter feito isso. Professor Varra. Bem, eu estou aqui com o Nacal e com cadê o pró-reitor de graduação, que ouviu também tudo isso, acho que é importante. Ficou claro, deputado, que o objetivo primeiro é acelerar o que está sendo feito e retornar. Mas Ciro, quando eu falo que tem que voltar o mais rápido possível, não significa voltar sem condições. Independente dos cuidados que a CETESB tem, independente dos cuidados que o Ministério Público tem, inclusive solicitando sempre coisas a mais, independente da decisão judicial, logicamente
Nós não vamos voltar à USP Leste se os nossos alunos, funcionários e docentes tenham as mesmas condições. Isso é um problema do reitor e meu. Então, isso sim. Agora, isso não quer dizer também que nós vamos postergar as decisões sempre esperando alguma coisa a mais. Se tivermos condições, certeza de que não há mais riscos para ninguém, vamos voltar. Cadê o... Meu amigo, sempre é passado. Inclusive, quem falou, o Reginaldo falou... Cadê o Reginaldo? Está aí, Reginaldo. O Reginaldo falou... Vocês, não sei se você sabe, mas o nosso reitor, e eu acompanhando várias vezes, já fizemos mais de uma dezena de reuniões com os alunos. Mas quais alunos? Eu não fui chamado. Algum aluno aqui foi chamado? Vocês convidaram a gente para conversar? Marca uma reunião. Eu protocolei uma carta na reitoria. Meu não. Alunos da USP Leste, ele não conversou, deixar bem claro. Sim, nós vamos marcar. Aí vamos marcar mais geral. Vamos marcar. O DCE convidou o Zago foi na aula inaugural, foi na recepção de calouros. DCE não, comissão gestora do DCE e outra. Não foi, os alunos acho que foram convidados. Então houve uma falha interna de você, desculpe. Desculpe. Para convidar o reitor, ele não nos respondeu. Nós já tentamos falar com o reitor várias vezes. Olha, desculpe, você já falou, deixa eu falar agora, né? Tá bom? Então acabou. O Marcelo estava falando não, que a interlocução é via ANACAL. Não. O reitor não se recusa a falar, desde que seja convidado e tenha em condições normais. Então, eu pessoalmente acompanhei umas 3 ou 4 reuniões que ele falou com os docentes, com os alunos, geralmente separado, porque os alunos têm outros interesses, o docente tem outros interesses. Nós estamos abertos para isso. Tem que marcar, vamos marcar. Olha, mas vamos definir. Reuniões fechadas não contemplam. Reuniões fechadas não, abertas ao público, Então, por exemplo, em Piracicaba tinha mais de 120 alunos numa sexta-feira à tarde. Em São Carlos tinha 200 alunos. Então, aqui na capital, quando foi a aula do DCE, tinha mais de 500 alunos. Tá bom, fazemos a reunião com a USP Leste. Eu me comprometo, isso não há dúvida. Eu me comprometo. E se houver dificuldade de agenda, vamos trocar a agenda. Eu protocolei uma carta no dia 17 de janeiro, uma carta que foi tirada das assembleias dos docentes, dos alunos e dos funcionários. Eu protocolei uma carta da reitoria pedindo que o reitor, assim que assumisse, se reunisse com a nossa comunidade, com alunos, funcionários e professores. Eu não posso ouvir isso! Não tenho condições! Bem, Adriana, desculpe, se você não tem controle emocional, lamento, mas você falou 17 de janeiro. 17 de janeiro. Eu assumi dia 25 de janeiro. Assim não dá! O Drogovic me telefonou no dia seguinte falando que essa reunião ia acontecer. O Drogovic, chefe de gabinete do reitor. E sabe por que eu não tenho condições emocionais? Porque a USP me colocou numa depressão e eu estou em tratamento psiquiátrico. Bem, Adriano, você tem toda a razão. Vamos concluir. Tá. Pessoal, tá bom, tá certo. Pessoal, vamos tentar. Eu digo o seguinte, Adriano, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho certeza que o Zago também, eu tenho certeza, o Zago não recusou até hoje nenhum convite feito de uma maneira adequada. Agora, desculpe, meu amigo, você viu o dia que ela falou? Ela falou que o Drogovic telefonou. Agora deve ter sido no meio das confusões da substituição. Então, eu estou falando, agora, vamos convidar vocês para uma reunião aberta, como nós fazemos em todas as unidades, nós somos convidados, em todas as unidades nós somos solicitados. Por exemplo, segunda-feira à tarde, nos convidaram em Ribeirão Preto. Eu vou até Ribeirão Preto para conversar. Me convidaram, eu vou.
Então, não temos problema. E por isso que eu estou dizendo que não é o... Eu, inclusive, fiquei muito chateado, mas extremamente chateado. Adriano, eu conheço o Nacal há quase 40 anos. Se não, 40, 35 anos. Eu sei a pessoa que ele é. Eu conheço, e eu pediria que você refletisse que não é esse o perfil do Nacal. O Nacal não é uma pessoa que agride alguém. Eu quero dar meu testemunho como amigo pessoal dele. Você pede uma... Eu peço para você uma reconsideração. Bem, independente disso, eu acho que essa reunião foi muito importante. Eu queria parabenizar a Assembleia, parabenizar o Adriano por esse convite, porque eu acho que foi... eu e o professor Zago acreditamos que as discussões nós avançamos. Só que é importante, é fundamental que as discussões sejam nos dois sentidos. Quer dizer, não adianta só um lado falar e não deixar o outro falar. Os dois vamos falar, vamos ouvir, trocar experiências e nos respeitar. Nos respeitar. O professor Zago propôs aos alunos, naquele dia que tinha 500 alunos, que ele se propunha a discutir, inclusive, a questão da própria invasão do ano passado da reitoria, que foi um negócio muito mais violento, muito uma história, uma passagem triste da nossa história. Propôs. Nós temos essa abertura. Então, vamos discutir. Eu acho que esse tipo de reunião é bom. Eu acho que vamos ter que tratar. E, obviamente, ficou claro, você fez um quadro perfeito. Acho que nós temos que descontaminar as dúvidas, as incertezas. O pessoal está muito magoado, está muito machucado, e isto acaba se refletindo em talvez nós não conseguimos conversar. É óbvio, então, Ciro, nós vamos fazer o possível e voltar o mais rápido possível. Porque, logicamente, sem laboratórios, sem biblioteca, sem os alunos juntos, sem os alunos convivendo juntos, eles têm razão, estão divididos em diversos prédios. Mesmo quando eles vão para Butantã ou ficam na medicina, eles estão divididos. Medicina e saúde pública, vocês ficam, né? Vocês estão divididos, estão todos divididos. Vou ter que juntar. Agora, obviamente, isso só será feito quando nós tivermos certeza de que não haverá nenhum risco a nenhuma das pessoas. E, então, agradeço de novo, digo que eu estou à disposição, o Zago está à disposição a vir aqui também, quando convocado, e eu acho que quando vocês desejarem, estão sempre à vontade. Pessoal, espera um pouquinho, pessoal, espera um pouquinho. Vocês não podem conversar aqui, acabar a reunião, vir aqui conversar com ele, fazer uma comissão? Tá. É que você vai... Não, você... Como é seu nome? Eu sou Beatriz, inclusive eu sou conselheira do Conselho Universitário, e o senhor lembra que na última reunião, que era uma reunião que a gente ia discutir o calendário da mudança do Estatuto da USP, inclusive eu fiz uma leitura dos alunos da EASH pedindo essa reunião, mas que não foi até agora marcada. Então, eu acho importante que a gente saia daqui com 3 coisas, no mínimo. Não é possível que a gente ficou todo esse tempo discutindo e a gente não vai sair com pelo menos 3 compromissos da reitoria, que eu acho fundamental. Primeira coisa, essa reunião, que eu acho fundamental da reitoria com toda a comunidade da EASH. A gente não pode sair daqui sem esse compromisso. Segunda coisa, que a comunidade... Você prefere reunião só docente, só funciona separado dos alunos, todos juntos? Aberta com toda a comunidade da EASH. A segunda coisa que eu acho que a gente tem que sair daqui, a comunidade da EASH não aceita mais conversar com o Nacal depois do tremendo desrespeito e a ausência de desculpas dele. É necessário que exista uma outra pessoa para fazer esse diálogo da reitoria com a comunidade. E a terceira coisa é que o senhor não se pronunciou sobre a questão dos processos dos alunos. É importante que exista um pronunciamento da reitoria em relação a isso. A gente não pode sair daqui sem ouvir nada em relação a isso. Não. De novo, vocês imaginam que o reitor e o vice-reitor sabem de tudo e mandam em tudo. Nem o pró-reitor de graduação, nem eu e nem o professor Zago, certamente, sabíamos desses processos. Foi andamento... A máquina funciona normalmente. O professor Hernandes vai verificar o que aconteceu. E, então, ele
questão, o terceiro item que você falou, é o professor Hernandes, pró-reitor de graduação, que vai cuidar. A reunião é comigo, e o segundo item, qual que foi? Desculpe. Do NACAL, eu disse para vocês a pessoa que ele é, que por algum motivo teve um momento de falha, e eu acho extremamente, eu diria, inconveniente crucificar uma pessoa por um momento de um erro dele, ou que ele falou uma coisa num contexto diferente. Vocês viram a justificativa dele, que era um contexto maior. Mas isso é um assunto que independe do NACAL para ter diálogo com a reitoria. Néder, com a palavra. Eu acho que fizemos uma discussão importante aqui, com franqueza. Não há como sair dessa reunião sem que haja um compromisso bem concreto de realização dessa reunião com o pessoal lá do campus. Da mesma forma que a punição aos alunos, eu acho que precisa ser revista, e me parece que há abertura nesse sentido. Mas há uma questão de fundo no episódio do senhor NACAL, que diz respeito à questão da autonomia da universidade, do parlamento estadual, da relação com o Poder Executivo. Quando, da apresentação do vídeo no plenário da Assembleia, o que chamou a atenção aos deputados, mais até do que uma acusação infundada em relação ao Partido dos Trabalhadores, ao PCO e quem quer que seja, foi a defesa enfática do governo do Estado, dizendo que nós estaríamos agindo contra o governador, contra o governo do Estado e coisas que tais. Nós sabemos que o reitor é escolhido em lista tríplice pelo governador do Estado. E há um debate ainda hoje, e cada vez mais na sociedade brasileira, se esse é o melhor procedimento para a escolha de reitores. Segundo, a CETESB é um órgão do governo do Estado. E nos 1000 casos aqui citados em que a CETESB está envolvida e analisando, quantos envolve diretamente o governo do Estado ou empresas particulares? Então, não há por que o deputado Adriano Diogo retroceder naquilo que ele disse. Nós aprovamos ontem a convocação do reitor, importa em crime de responsabilidade o não comparecimento dele, não se trata de um convite, é uma convocação aprovada por unanimidade, e nós vamos abrir uma discussão no Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa em relação ao desrespeito que houve ao Parlamento Estadual. Então, não é uma questão de um deslize meramente. Tem uma concepção envolvida aí sobre o papel do parlamento, dos parlamentares, na relação com a Universidade de São Paulo, na qual nós nos formamos, e a defesa enfática que o senhor fez, indevida, a meu ver, do governador num processo em que o governo do Estado deveria vir a público se defender, e não o senhor fazer isso por ele. Muito bom. Muito boa, né? Bom, vamos caminhando para o encerramento. Queria dizer o seguinte. Da calma, eu queria fazer uma consideração que eu fiquei um pouco chateada com o episódio da professora Adriana agora. Por quê? Né? E eu acho que se a gente conseguir ter uma conversa clara sobre isso, aberta, a gente melhora muito também a relação da reitoria com a comunidade. Eu entendo que o senhor estava com o direito à fala, mas o que ela estava dizendo é um fato que é verdade, a gente protocolou. E nós todos estamos muito sensibilizados. Então, por exemplo, quando o senhor deu uma cortada nela, dizendo aqui entre aspas da cortada, ela ficou assim, porque ela falou a verdade. Então, talvez um pouco mais de paciência de todos os lados favoreceria que a gente tivesse sido mais suave agora, né? Então, talvez um pouquinho mais de cuidado nesse ponto, a relação era mais suave. Acho que é isso que está faltando entre a comunidade e a reitoria. Porque parece um desrespeito do que ela falou. E ela falou a verdade, entendeu? Só completava. Eles pediram o ofício e a Adriana é diretora da DUSP. Professora Adriana Tufalha é diretora da DUSP. Ela esteve conosco, comigo, Lígia, César Minto,
e a Adriana, todos os diretores da DUSP, na primeira audiência com o Zago, a qual acompanhou o Drogovic. Nessa reunião, ela reiterou o pedido que havia sido protocolado nesta gestão e reiterou o compromisso de campanha que o Zago havia assumido publicamente, de, assim que assumisse, ter uma reunião no campus ou com a comunidade da Zona Leste. E, nessa primeira audiência, ele confirmou que faria isso. O Drogovic entrou em contato com ela para combinar a data, e, depois disso, não houve mais nenhum contato a respeito da ida do reitor a uma reunião com a comunidade da Zona Leste. E é por isso, e pelo estado emocional, que todos estão ficando lá, mais do que legitimamente, ela chora em público, como eu já chorei lá e tantas outras pessoas já choraram diante do absurdo que havia a situação que está posta. E, me desculpe, faço minhas, já tinha feito as palavras do deputado, não se trata de crucificar nenhuma pessoa, porque temos todo respeito por qualquer pessoa humana, toda, e a do professor Nacal, aqui presente. No entanto, existe uma incompatibilidade entre o ato de um responsável administrativo de uma unidade autônoma diante de uma declaração pública e estarrece que a universidade e a sua reitoria não tenham sensibilidade de responsabilidade administrativa para imediatamente, com todo respeito, pedir que essa pessoa fosse substituída por outra, porque, efetivamente, não há condição de credibilidade administrativa, depois de uma declaração dessa, para continuar tratando desse tipo de problema. É isso que os deputados estão falando, é isso que nós estamos falando, é isso que o plenário está falando. Estarrece que a reitoria, eventualmente, também a essa situação, não tenha compreensão da dimensão do que ocorreu. Bem, Ciro, posso tomar a resposta? Ciro, você sabe exatamente o que está acontecendo na universidade, você está bem informado. Quando você falou em transparência, você sabe que, pela primeira vez na história da universidade, o público teve acesso às contas da universidade, correto? Pela primeira vez, incluindo, certo? Então, ele sabe a luta que nós estamos fazendo para resolver o problema administrativo, financeiro. E, certamente, se o professor Zago se comprometeu, está na agenda dele. Agora, certamente, o professor Zago e eu estamos tendo que garantir que a máquina funciona. Então, você sabe muito bem, você acompanha com essas coisas, você sabe que nós trabalhamos com transparência, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma dificuldade homérica que pode comprometer o futuro da nossa instituição. Então, para garantir o futuro da nossa instituição, a administração central hoje está, eu concordo com você, está exageradamente envolvida com a parte financeira, exageradamente, que nós estamos gastando muito mais tempo do que deveria um reitor, um vice-reitor ou os dirigentes despenderem com essa parte. Então, se houve algum atraso do reitor, e o reitor não está nem há 90 dias no cargo, então, se houve algum atraso do reitor de agendar, certamente um dos fatores é esse, você acompanha muito bem. Vamos resolver isso, então eu estou me comprometendo em agendarmos e resolvermos o problema. E eu volto a insistir, transparência, Ciro, é uma questão de honra para nós. E por isso que, na primeira reunião do Conselho Universitário, nós abrimos todas as contas da universidade, com todos os detalhes, inclusive reservas e coisas mais, esse comprometimento que nós temos. Então, isso é uma coisa que eu faço questão de garantir. E só posso fazer um pequeno parênteses, sem esse assunto. Nas reuniões dessas, eu prefiro ter esse tipo de profissional do que desculpe qual é o nome do presidente, o Cano, ou então Fernando Landengraf, ou então... Porque essas instituições, IPT, IPEM, CETESB, e as federais também, tipo Inmetro, INT, essas instituições, elas têm uma separação muito grande entre os dirigentes e o corpo técnico. Eu fiquei o diretor do IPT uma gestão inteira, 2 anos. Deve ter saído uns 5.000 documentos técnicos. Nenhum documento técnico foi assinado por mim, ou nenhum documento técnico foi assinado por o diretor de operações, que seria o diretor técnico. Todos eles foram assinados pelos técnicos responsáveis.
A mesma coisa funciona no CETESB. Em metro solta 10 mil documentos por dia, por mês. O presidente, a diretoria do IMET não assina nenhum documento é assinado pelo dirigente, porque há uma separação muito clara nessas instituições para não misturar dirigente, que é o administrativo, geralmente nomeado pelo governador, ou então indicado pelo governador, ou então escolhido por uma comissão, mas um ministro ou um secretário de Estado acaba nomeando, e o corpo técnico. Então, por exemplo, é bom termos o técnico aqui, porque certamente o Cano não saberia dar nem, com todo respeito, por favor, não estou menosprezando o teu diretor, mas o Cano não saberia dar nenhuma resposta, como da mesma forma, o Fernando Landgraf aqui não adiantaria nada, tinha que estar o técnico da geologia do IPT aqui. Tá, então eu fiz esse parênteses só para tranquilizá-los que, às vezes, é bom termos a pessoa que está. Por isso que eu trouxe o pró-reitor de graduação e o Nacal junto, porque também algumas perguntas que vocês fizessem eu não saberia, como o caso de vocês, que eu não sabia e o pró-reitor também não está sabendo. Professor, vamos encerrando. Só quero falar o seguinte. Eu tenho muito cuidado, o Néder, mesmo os mais jovens, o Rilo, o próprio Zico, em fazer esse tipo de reunião aqui na Assembleia, para tratar de assuntos que nós não temos controle total da situação, porque são tantas variáveis, são tão abertas, que a gente coloca a nossa reputação em jogo, né? Então, vocês veem, a professora Adriana, o marido dela, foram procurar a comunidade para organizar essa reunião, para tentar, e a gente tem esse fim de reunião tão catártico aqui. Estou preocupado, vou ver se a professora está bem. Então, sabe o que acontece, professor? A primeira coisa que a nova reitoria, o novo grupo que assumiu a reitoria devia fazer, em relação àquela tragédia que foi a administração anterior, era deixar claro quais foram os erros cometidos e dizer o seguinte, usando o jargão dessa reunião, nós não temos nenhuma contaminação com o erro que foi feito no passado. Porque todos esses senhores, Edson, esses senhores aqui, que eu nem sei todos os nomes, Boré, o que ele devia fazer? A reitoria devia falar, olha, eles cometeram os seguintes erros, tais, nós não nos responsabilizamos por tais erros e, na medida possível, vamos tentar corrigir, principalmente a punição dos estudantes e por aí afora. O senhor vê que, apesar desse senhor ter nos atacado gratuitamente, o deputado Néder, ele é muito... Porque a pessoa que falou com ódio, e foi tremendamente, assim, abusivo em fazer a defesa enfática do governador, quando, sabe aquele cara que quer ser mais do que precisa, porque o governador não pediu para ele defender, entendeu? Ele foi aquele superlativo, né, para não usar outro termo. Então, é o seguinte, eu tenho muita dificuldade, converso com a professora Beth demais, e tenho receio de associar o nosso nome, a nossa vida, a essa confusão. Mas eu acho que nós estamos tentando fazer o nosso papel com a maior dignidade. Agora, o que acontece é que, olhando no seu olho, que as coisas não estão esclarecidas. Não estão nada esclarecidas. Não estão. Eu falei do Cano, não tenho problema nenhum, porque eu estou falando, lógico que esse rapaz é da maior credibilidade, mas cadê a instituição? Cadê a instituição? A instituição é que queimou seu nome nesse filme mal rodado. Eu estava no dia que inaugurou lá. Eu estava 20 anos atrás, no dia que inaugurou. Era o Bezerril, o superintendente do DAE. Era o Bezerril. O governador viu um monte de irregularidades e ficou nervosíssimo. E exigiu naquela manhã, o Edson estava lá, naquela manhã, que providências foram... Sabe o que era? Drenagem. Estava tudo mal feito. Fizeram uma inauguração muito meia-boca, cheia de problemas. Então, me lembro como se fosse hoje. O Néder, nós não estamos caindo da roda gigante. Agora estourou, 20 anos depois. E com essa meninada aí que está a fim de não deixar nada barato.
Entendeu? Então, para corrigir um erro, só tem um jeito, é fazer que nem a geoquímica faz, a denúncia do erro. A denúncia. Não é isso que os alemães na geoquímica falam? Você denuncia. Autodenúncia, que eles chamam lá na CETESB. Faz a autodenúncia. Essa autodenúncia não foi feita. A área está contaminada sim, professor. E esse senhor, ele xinga em público e pede desculpa em particular. Entendeu? Isso é a arma dos fracos. Dos fracos. Que quando você xinga em público, você reconhece o erro e pede desculpa em público. E não em particular. Não no privado, como dizem os garotos. Não no privado. Não no privado. Não, eu não deixei falar, porque o reitor pediu para ele não falar, que ele é um desastre quando ele fala. Ele é um desastre. Ele é bom para trabalhar, para falar, ele só fala aquilo mesmo, entendeu? Muito obrigado, a sessão está encerrada.